na tabela do Brasileirão. A rodada não foi boa para os cariocas. O Flamengo segue muito líder, é claro, mas a diferença para o Palmeiras baixou para 8 pontos. O Vasco está ali no meio, só que ficou longe da zona da Libertadores. O Botafogo precisa abrir o olho, perdeu para o Cruzeiro e está mais perto do buraco. Ali, onde está o Fluminense, o primeiro da zona de rebaixamento. Boa tarde, não foi uma rodada legal para o Rio de Janeiro, não. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o empate do líder Flamengo. Teve discussão braba entre o Arão e o Gabigol. Jorge Jesus entrou no meio da parada. E tem também a derrota do Botafogo, né? O técnico Roberto Valentim tá boladão, você vai ver. E amanhã tem clássico no Maracanã, Fluminense e Vasco ao vivo no Premier, 7 da noite. Dá uma diferença ali entre Vasco e Fluminense na tabela. Isso reflete um pouco da freguesia nesse clássico ultimamente. Nenê quase em transe, com o olhar sem rumo. E quando se dá conta, o Fluminense está outra vez na zona do rebaixamento. O Meia e os companheiros dele deixaram o Castelão depois da derrota para o Ceará, cientes do risco que corriam. No desabafo do Digão, o capitão do time, palavras e sentimentos truncados. Difícil falar esses momentos aí, mas a gente tem que botar a cara, né? Agora não dá pra ficar lamentando, velho. Desculpa o palavrão, mas é um jogo de 6 pontos, jogo difícil pra caramba, mas tínhamos totais condições de vencer, não vencemos. Agora temos um clássico pela frente, diante do nosso torcedor. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir esses 3 pontos pra gente conseguir sair dessa situação aí que tá incomodando. A chegada ao Rio foi silenciosa, invisível. Os jogadores usaram uma saída alternativa do aeroporto. Mais tarde, a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo no Newton Santos recolocou o Fluminense entre os 4 piores times do Brasileirão. Efetivado há menos de um mês, Marcão não sabe até quando vai seguir como técnico da equipe. Nos últimos 4 jogos, foram 3 derrotas e um empate. Dentro de uma semana, Vanderlei Luxemburgo completa 6 meses de Vasco. Deu jeito em problemas muito mais complexos do que desatar o nó da cordinha do apito. Mas a derrota para o Grêmio limitou o campo de visão. Olhar para a zona da Libertadores só se for bem rapidinho, de rabo de olho. E é um confronto direto de um clássico com 2 equipes do Rio de Janeiro e buscando mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos um pouco mais na frente, o Fluminense um pouco mais atrás. Separados por 8 pontos, desde abril de 2017, o Vasco não perde para o Fluminense. É uma invencibilidade que impõe respeito, até porque o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro é bem melhor que o do Fluminense. E não é exagero dizer que, ultimamente, esse clássico tem deixado o torcedor vascaíno de alma lavada. Você deve lembrar do Gordinho da Água. Cláudio Rodrigues ficou conhecido assim. Aquela aparição na final da Taça Guanabara desse ano deu o que falar. Foi o primeiro torcedor a entrar no estádio num dia de confusão e polêmica entre os clubes sobre o direito de usar o setor sul. É o jogo mais recente entre eles no Maracanã. O Vasco venceu, deu volta olímpica, ganhou também no primeiro turno do Brasileirão em São Januário. Nos últimos 9 jogos, 7 vitórias vascaínas e 2 empates. Retrospecto, estatísticas, tudo isso é frio demais para um clássico que é pura energia, sentimento e um bocado de preocupação. Ainda hoje aqui no Globo Esporte tem a garotada da seleção Sub-17, já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas ainda falta garantir o Brasil como primeiro do grupo. Também o líder Flamengo, que viu a vitória escapar aos 49 do segundo tempo, quando estava com 1 a menos, e ainda as reações do Alberto Valentim na derrota, que aproximou o Botafogo ali da zona de rebaixamento, hein? Está ligado o sinal de alerta. Botafogo está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento.
A gente pode contar como foi o jogo pelas reações do técnico do Botafogo. Este é Alberto Valentim Pistola. Ele reclamou, depois pediu calma, aí reclamou de novo. Fez sinal de positivo, mas se desesperou logo depois. Valentim estava muito agitado. Sobrou até para o auxiliar dele, Fernando Miranda. Primeiro Valentim chamou. Vem aqui. Fernando não foi. Aí Valentim insistiu. Você pode vir aqui agora? Os dois tinham muitas coisas para resolver neste jogo. Logo aos 3 minutos, o zagueiro Gabriel teve que evitar a primeira boa chance do Cruzeiro. Marquinhos Gabriel tá na cara do gol! Desarmado! O Botafogo respondeu. Numa jogada ensaiada, Joel Carli ficou cara a cara com o Fábio, mas tocou para trás em vez de chutar. Presta atenção no serviço, Joel Carli! Era o dia dos zagueiros. Kaká abriu o placar pro Cruzeiro. Foi lá no segundo andar e pimba! Jogou pro gol! Alberto Valentim não se conformou e começou a reclamar desesperadamente. Para entender a reclamação, a gente precisa voltar o lance até este momento, quando a bola bate na mão do Orejuela do Cruzeiro. O árbitro Caio Max Vieira não marcou. O lance continuou, até sair o escanteio que originou o gol do Cruzeiro. Eu vou te explicar porque a nova regra, se o time que está com a posse de bola ofensiva bateu na mão, logicamente é falta, né? Não quer dizer que ele está aqui atrás, a regra não serve para cá, só serve para frente. A regra serve para cá também, para o campo todo. A mão não foi intencional e mesmo que tivesse havido uma mão não intencional, só seria anulado esse gol se depois de tocar na mão, imediatamente o Orejuela fizesse um gol ou desse um passe direto para um gol do Cruzeiro, que não aconteceu. Uma coisa Valentim não podia reclamar: do apoio da torcida. 22.412 torcedores foram ao estádio Newton Santos, o maior público do Botafogo em 2019. A equipe voltou melhor para o segundo tempo. Pressionou o Cruzeiro. Ao todo foram 12 escanteios e 16 finalizações do Botafogo, mas a bola não entrou. Se a bola tivesse entrado, eu estaria aqui muito satisfeito com a atuação, né? Mas os corresponderam, foram muito guerreiros, entrega impressionante deles. Valentim também reclamou de simulação de alguns jogadores do Cruzeiro para ganhar tempo. A gente só precisa um pouquinho, tirar um pouco esse antijogo que o Cruzeiro fez. O Fábio colocava uma bola de um lado, depois ele colocava o outro. Assim, tudo bem, foram 7 minutos de acréscimo, mas não foram só 7 minutos de jogadores caindo. Hoje eu tive que ganhar. Se caiu 5, eu não concordo. Mas se cair 7, eu não ia me incomodar com nada. Eu queria 3 pontos. E a confirmação dos 3 pontos veio no último lance do jogo, já nos acréscimos. Ederson fez o segundo do Cruzeiro. Fundo no gol! Cruzeiro 2, Botafogo 0. Ederson assina que o gol é seu. Esse resultado mexeu com a parte de baixo da tabela. Com a vitória, o Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento e quem entrou foi o Fluminense. Para o Botafogo, o problema é que ele se aproximou de vez dos últimos colocados. E agora, a diferença para o primeiro da zona de rebaixamento é de apenas 3 pontos. Nosso tempo já passou de ficar perdendo ponto bobo dentro de casa, do lado do nosso torcedor que fez uma grande festa. Agora vamos para cima, vamos seguir, trabalhar muito, pés no chão. Aí tem jogo para jogar ainda, né? Vamos ver outros gols de ontem, então. Começando pelo Beira-Rio, Porto Alegre, Internacional e Atlético Paranaense. Olha o golaço do Lindoso, ex-jogador do Botafogo. Coisa linda, hein? Por cima do goleiro. Santos do Atlético Paranaense, 1-0 para o Internacional. Aí depois o Rony empatou o jogo para o Furacão e terminou assim 1-1. Agora Santos e Bahia na Vila Belmiro, de pênalti, Carlos Sánchez fez 1 Santos, 0 Bahia. Globo Esporte de volta para falar de Fórmula 1, aliás, voltando aqui para o estúdio para falar de Fórmula 1, nesse fim de semana tem o Grande Prêmio dos Estados Unidos, depois ainda tem o Grande Prêmio do Brasil, de Abu Dhabi, só que o inglês Lewis Hamilton já pode se tornar hexacampeão nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos. Para isso ele só precisa de um 8º lugar, vamos combinar que isso para ele é mole, né? Para me ajudar aí nessa projeção toda, vou chamar o Guilherme Pereira, está em Austin, no Texas, United States of Estados Unidos. Fala aí, Guilherme, tudo bem? Fala, Escobar, e aí, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. A Fórmula 1 vivendo um momento histórico, porque, como você bem disse, Lewis Hamilton da Mercedes
está muito, muito perto de confirmar o título da temporada aqui nos Estados Unidos. Vai ser o 6º título dele na categoria e assim o Hamilton vai se tornar o 2º piloto na história da Fórmula 1 a ser campeão 6 vezes. Lembrando que o recordista Michael Schumacher tem 7 títulos. Ontem o Hamilton deu entrevista aqui em Austin, falou que não pensa em se aposentar, que ainda tem uma longa trajetória na Fórmula 1, ou seja, ele caminha passos largos para se tornar o maior piloto da história da categoria. Ele venceu no México semana passada e aqui, como você disse, precisa de apenas um 8º lugar, 4 pontos, se o companheiro dele de equipe, Valtteri Bottas, vencer a corrida. Se o Bottas não vencer a corrida, o Hamilton já vai ser campeão pela 6ª vez. Um abraço para vocês, Escobar. Até a próxima. Valeu, não vai passar nem a 5ª marcha, vai chegar em 8º. O cara é bom demais. Um abraço, Guilherme. Um abração para você. Já, se você ainda não viu, vai entender por que esse lance aí foi fundamental para o líder Flamengo ceder o empate ao Goiás. Hoje o Brasil entra em campo para cravar o primeiro lugar no Grupo A da Copa do Mundo Sub-17. É Brasil e Angola, você pode ver ao vivo no Sport TV, 8 da noite. O primeiro contato com o Estádio Olímpico foi de leve, uma caminhada na boa, sem pressa pelo palco do 3º jogo do time na Copa do Mundo. Hoje à noite o Brasil vai tentar aqui encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Até agora 2 goleadas, 4-1 contra o Canadá e 3-0 contra a Nova Zelândia. Dessa vez um adversário mais forte, Angola, que também venceu as 2. A gente está bastante concentrado em fazer o melhor, que a classificação foi boa, mas o que importa pra gente é estar em primeiro lugar. Garcia vai ser titular. O jogador do Palmeiras, ele entra no lugar de Ian Couto, suspenso por ter sido expulso no último jogo. Além dele, Diego Rosa do Grêmio ganha uma vaga. Na terça ele entrou no segundo tempo, fez o último gol do jogo e agora não sai do time. Além de enfrentar um adversário teoricamente mais fácil na próxima fase, caso o Brasil avance em primeiro, ele tem uma logística mais tranquila e escapa, por exemplo, de ter que fazer qualquer viagem de avião até o fim do Mundial. Quem terminar na frente no Grupo A vai jogar todas as partidas em Brasília e Goiânia. Para isso, o Brasil só precisa de um empate, mas eles dizem que não vão jogar só para isso. Com muito respeito à seleção angolana, sabemos que são jogadores altamente verticais, mas a equipe brasileira, através da sua torcida, ela tem que impor o futebol brasileiro alegre, solto e envolvente para achar os gols. É o primeiro teste contra um time mais duro no Mundial, mas se as coisas derem certo, o caminho do Brasil pode ser o mais confortável. E o Flamengo, hein? Tava se sentindo em casa, encaminhando a vitória, mas não ganhou do Goiás, não. O jogo era no Serra Dourada, é verdade. Mas podia ser o Maracanã, hein? E o Serra Dourada tá lindo, tá bonito, colorido, lotado. O Goiás disponibilizou 20 mil ingressos para a torcida do Flamengo, todos eles vendidos. Os torcedores no estádio viram 2 jogos distintos, divididos entre o primeiro e o segundo tempo. Logo aos 4 minutos de jogo, Pablo Mari subiu mais do que todo mundo. Tem cruzamento, Mari, na trave, olha a sobra, quase gol de Pablo Mari. Goiás respondeu, também de cabeça, também no escanteio. Tem cruzamento, tentativa de cabeça no canto, passou perto. Fábio Sanches ganhou no alto e tocou para fora. Mais uma chegada ali do Gabigol, mas o Tadeu fechou a porta e o primeiro tempo ficou por aí mesmo, 0-0. No segundo tempo teve mais agito. Com essa troca de passes do Flamengo que deixou o Gabigol na cara. Faz o toque pro Gabigol, olha o gol! Gabriel! Defesaça do Tadeu! Agora deve ser triste pro goleiro fazer uma defesa dessas e no lance seguinte levar o gol, hein? Cobrança fechada, tentativa de cabeça, Rodrigo Caio, Gabriel! Gol! É Gabigol! E o escanteio parecia o caminho do Flamengo no jogo. A bola do Mari na trave. O gol do Gabigol e o gol do Rodrigo Caio. Tentativa de cabeça, olha o toque! 2-0 Flamengo, festa no Serra Dourada, o líder dominando a casa do adversário.
motivo para o Goiás murchar, entregar o jogo. Que nada. E olha a bola, é do jeito que o Michael gosta. No mano a mano, com pouco ângulo, o Michael cruzamento, olha o gol. O ideal para o Flamengo era tentar esfriar o jogo na saída de bola, mas estava difícil, rapaz. Olha o Michael, o Flamengo errou. Michael bateu pro gol. Corrente pelo lado de fora. Vai ter emoção até o fim. Emoção no chute do Rafael Vaz, que a torcida do Goiás chegou a comemorar achando que tinha entrado. A torcida achou que era gol. A bola passou muito perto. Rafael Vaz de novo, dessa vez levantando a bola na área. César saiu mal e chutou o Iago Felipe. Escanteio pro Goiás. O César saiu e saiu mal. César já tinha levado um amarelo por fazer cera, aí tomou o segundo e foi expulso. O Ricardo Marques Ribeiro até foi no VAR rever o lance, mas era para expulsar direto o César mesmo. Jorge Jesus então tirou o Vitinho e colocou Gabriel Batista no jogo. Aos 43 do segundo tempo, o Gabriel tinha 2 minutos e mais os acréscimos para segurar o Goiás. Estava dando certo, até os 49. E lá vem o Goiás, bola para Michael, cara a cara, bateu pro gol! Gol! Michael empata o jogo no fim! Antes desse gol, o Flamengo reclamou de uma falta no Felipe Luiz. Rafael Moura bota a mão no rosto do jogador do Flamengo. Ele não deu, tiro de meta para o Goiás, a jogada seguiu e gol do Michael. Esse lance não poderia ter sido revisto no VAR porque teve um tiro de meta no meio do caminho. Então, Goiás 2, Flamengo também 2. E antes da saída de campo, William Arão e Gabigol se desentenderam. Tiveram que ser contidos pelos companheiros. Gabigol, o que aconteceu ali com o Arão? Você e Arão? Discussão de partida. Somos assim, somos Flamengo, queremos vencer sempre. Briga vai acontecer sempre, então não é a primeira vez, nem a última. Se manter no topo estressa, rapaz. E domingo que vem tem mais um jogo estressante por aí. O Corinthians, que não vence há 7 jogos, você vai poder ver ao vivo na Globo 4 da tarde. Tetrinhas subindo. Um bom fim de semana. Amanhã eu tô aqui, hein? Tchau.